E aí, vamos continuar então com o nosso estudo do final, né? No Apocalipse, o final dos tempos, e sei lá como é que você quer chamar, né? E assim, esse é um tema que, ainda mais ultimamente, causa muito medo. As pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, as pessoas têm medo de se atualizar, de saber o que está acontecendo. Aí fica assim, isso é teoria da conspiração, então tem um monte de coisa muito louca que, assim, na verdade, as pessoas não são confortáveis a falar com esse assunto. Gente, é tão simples, basta você estudar, tá? Então, no vídeo número 1, esse é o 2, tá? Nós vamos falar de medo e alegria, mas no vídeo número 1, a gente explica quando... Oh, meu cabelo aqui. A gente explica como que vai acontecer a história do Messias, né? Porque, então, se você não assistiu, entra lá e vê no canal do YouTube o estudo número 1, né, sobre o Apocalipse, que fala sobre o Messias. Você só vai entender na sequência se você souber o que tem que ser, qual que é a história do Messias nessa parada toda, tá? Então, lá a gente conversa sobre judeu, a gente conversa sobre o que eles estão esperando, o que, que a Bíblia fala, né? Faço um paralelo entre o Messias e Jesus, se Messias Jesus cumpriu, eu relaciono, eu pus até lá na descrição do vídeo, eu já consigo relacionar 54 profecias que Jesus cumpriu em ser, não em fazer, né? E, na verdade, o povo judeu, ele não aceita Jesus como Messias, porque existem 4 itens que Jesus não cumpriu aos olhos dele. Porque, na verdade, o judeu está esperando um libertador político, alguém que vai promover a paz política, alguém que vai restaurar o reino de Israel e que vai colocar ele acima das nações. Então, assim, é uma visão meio deles e para eles e só eles. Então, e Jesus não. Jesus veio para abranger tudo. Então, é muito louco você ver que Jesus numa época que mulher não falava, mulher não podia fazer nada, Jesus senta no poço com uma samaritana e manda ela evangelizar a cidade dele, né? A cidade dela. Quando Jesus ressuscitou, o anjo apareceu e mandou as mulheres irem avisar, né? Então, assim, Jesus tirou esse estigma de classificação de pessoas. Jesus nunca encheu a bola do judeu, muito pelo contrário. Então, Jesus colocou o judeu, o fato de você ser judeu, ser homem, ser mulher, não importa. A salvação é a todos e os pré-requisitos são para todos. Então, assim, Jesus uniformizou tudo isso e o judeu não aceita, porque o judeu, como sabe que ele é um povo eleito por Deus, ele acha que tem que ter mordomia. Ok, pode até ter mordomia aqui na terra, porque Deus prometeu, é um povo próspero, um povo culto, beleza. Mas quanto à salvação tem que ser através de Jesus. E como Jesus é amor, o evangelho é estendido a todos. Então o judeu não aceita por causa disso, tá? Mas por isso que eu sou cristã. Não é por essas coisas, que eu sou cristã, não sou muçulmana, sou cristã por causa disso, né? Mas então, é assim, como o primeiro vídeo nós falamos sobre o Messias, então agora eu vou falar sobre a história de medo ou alegria. Você tem que ter medo de estudar o final ou você tem que ter alegria? Eu vou explicar para vocês que você tem que ter alegria, não tem que ter medo. Não é assim também, eu tenho alegria porque vejo que Deus vai fulminar metade. Não, 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 não é nada disso, não. Nós temos que ter alegria porque nós temos as promessas para nós. Então vamos começar no seguinte: oração. Oração é um troço muito louco, porque é um bate-papo com Deus. Então, eu tenho um estudo que está lá no meu canal também sobre oração, que a gente fala muito sobre isso, tá? Então, é a diferença entre reza e oração. Reza é uma coisa decorada. A palavra reza vem de poesia, de recitar, né? Então, existem as rezas, são aquelas que já é predeterminada, e a oração é um bate-papo, né? Então, aqui o apóstolo João, lá na visão do Apocalipse, ele fala assim, né? No Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, eu estou lendo aqui porque o meu guia está aqui do lado, né? Eu separei os textos aqui para não ter que ficar procurando na Bíblia, né? Então, diz o seguinte: onde estão as nossas orações? Então, o que João viu lá no Apocalipse? O texto diz o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Vocês sabem quem são os santos? A palavra santo quer dizer separado. Então, na verdade, os santos somos separados. Os santos, as orações, nossa oração não é jogada fora. Nossas orações não são desperdiçadas. Aqui diz que as nossas orações estão nas taças
como incenso suave para chegar até o Senhor. Então, não acho que a sua oração não passou do teto, que Deus não escutou. As suas orações estão guardadas e são incenso suave para aromatizar, para perfumar o lugar lá, né? Legal, né? Só de você saber que sua oração não é desperdiçada. Pô, isso já valeu o estudo de hoje. Mas então nós vamos lá. Jesus, eu gosto muito de saber o que Jesus fala sobre as coisas, né? E nós vamos definir uns negócios aqui muito loucos que é sobre isso. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, a história. O que é uma parábola? É uma história que não aconteceu, na maior parte não aconteceu, que é para explicar uma situação. Então, diz o seguinte, a parábola, eu separei ela que está descrita lá em Mateus 25, versículo 1 a 13, que explica assim, que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com um noivo. Então, 5 eram nécias, quer dizer, 5 eram meio burrinha, tá? E 5 eram prudentes, tá? Eram prudentes. O que acontece? As nécias pegaram as lâmpadas, né, com azeite suficiente. Sabe a lâmpada, aquele negócio que a gente assistiu no filme do Aladim, aquele negócio que no Brasil a gente chama de lamparina, que é um negocinho assim, de óleo, e que você liga o foguinho assim para fazer luz. Então, é isso aí, tá? Só que isso acaba, né? Então, as nécias levaram só o azeite suficiente da lâmpada, porque não sabia quanto tempo, achava que o noivo ia vir rápido, não sei o quê. E as prudentes levaram a coisa e um galãozinho de, sabe, acho que elas iam ser boas mães, que mãe que é assim, né, já carrega o kit sobrevivência, né? Então elas tinham, levaram o azeite, tá? Só que aí o noivo demorou. E o noivo demorou, não se sabia quanto tempo ia levar. E essa história é muito louca, porque você vai estudar lá na história da cultura. O que acontece? A noiva estava pronta e muitas vezes o noivo não chegava porque ele estava negociando com o pai da noiva o dote. Então, não sabia quanto tempo ia levar essa negociação e não se sabia quando ele ia chegar. Mas ele chega e leva a noiva embora. O que acontece? Leva para a boda, né? Para a festa. O que acontece? O noivo atrasou. O noivo atrasou e todo mundo dormiu. De repente, se ouviu um grito: o noivo está chegando. Pode ir lá encontrar. O que acontece? Ela já estava há um tempão. As lâmpadas das topeiras lá não acabou, estava acabando o azeite. E só as prudentes que tinham azeite, porque o noivo demorou, porque não sabia quanto tempo ia levar. Então, o que acontece? As nécias viraram para as prudentes e falaram: me dá um pouco do seu azeite. Só que é o seguinte, veja bem, você levou o seu suficiente, você sabe que vai acabar. A outra não levou porque não quis, você vai pegar e dar o seu para ela. O que elas fizeram, né? Elas disseram: se eu te der, não vai ter para nós duas. Então é o seguinte, corre, dá um jeito e vai tentar comprar, né? Vai assim, bate na porta de alguém e tenta comprar. Então, é o seguinte, saindo elas para comprar, chegou o noivo, nesse meio do caminho chega o noivo, tá? E as que estavam com o azeite, que estavam lá esperando ele, entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não lhe conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Aí você pergunta: o que essa história tem a ver com o fim? Tem muito a ver, porque logo em seguida aqui, Jesus começa a explicar o que vai acontecer quando ele for voltar. Então, isso quer dizer o seguinte, traduzindo todo esse textão aí, vamos resumir aqui. O que acontece? Ele vai vir, você tem que estar preparado e não tem que ficar com medo. Imagine, porque a Bíblia sempre fala que Jesus é como o noivo, e nós que somos a igreja não é a igreja com placa, né? A igreja somos as pessoas que aceitaram Jesus como seu intercedor e como salvador da sua vida, intercessor e salvador da sua vida. Então, o que acontece? Essas pessoas formam a igreja, que é usado o termo de a noiva de Cristo. E ele vai chegar, então a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar pronto, porque a qualquer hora pode ser, tá? Ninguém sabe a hora. Nem o Jesus, nesse mesmo texto, os discípulos perguntam: mas mestre, quando você dará essas coisas? Ele fala: nem o filho do homem sabe. Eu acho que hoje ele já deve estar sabendo, né? Mas naquela época ele não sabia. E ele falou: mas esteja esperto, fique esperto. Mas só que Deus não ia deixar a gente sem saber. Então, ele fala sobre o parto. Gente, é muito louca essa história do parto. E eu vou explicar para quem nunca teve filho, eu tive uma só. Mas eu sei exatamente o que acontece. Quando você fica grávida,
O primeiro momento, você começa a pensar no bebê. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Ok. Você fica apaixonado pelo seu bebê. Você não vê a hora de vê-lo. Só que aí depois começa as mudanças no seu corpo e a barriga começa a crescer, você começa a ficar preocupado, tipo assim, ai meu Deus, como é que será que vai ser? Será que vou ter parto normal? Será que vai ser cesárea? Será que vai doer? Eu tinha uma amiga que ela disse que quando ela foi ter filho, a vizinha da mãe dela foi lá e falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, na hora que o neném nascer, você pensa que a morte sentou do seu lado. E ela teve o neném dela normal. E ela disse que é porque ela ficou esperando, ela estava com as dores, ficou esperando a morte sentar do lado dela, a morte não sentou quando viu o neném nasceu. Então, foi até bom a outra ter feito terrorismo, né? Porque aí ela não percebeu. Mas, assim, é uma dor complicada mesmo. E, assim, o seu corpo vai mudando, não tem posição para dormir, porque tem uma pessoa sentada na sua bexiga. Então, quando você arruma uma posição confortável, tá na hora de fazer xixi. Aí você levanta para fazer xixi. Aí, na hora que você volta, o bebê já não gostou daquela posição. Então, ele leva um tempo para se acomodar. E nessa vai, no final o seu fica pesado, o pé enche. Então, é uma situação assim. E aí começam as dores, começam as contrações. E assim, eu vou contar um troço muito louco para vocês. No meio da gravidez, você ainda tem um pouco de medo de saber o que vai acontecer, mas no final, tudo que você quer é que nasça, porque você sabe que vai nascer e você vai ter um bebê. Então, o que acontece? A vinda de Cristo é comparado com o parto, porque você está sentindo, no primeiro momento você ficou feliz quando você descobriu toda essa história que Jesus morreu na cruz para te salvar, então você não vai arder no fogo eterno, papapá, você sabe tudo isso, você fica feliz. Só que quando você começa a ver os sinais, você já fica preocupado, tá? Fica preocupado, tipo, com o que vai ser. Mas quando vai chegando no final, relaxa e descansa, porque os sinais vão dizer está chegando e vai ser bom para nós, porque Deus prometeu, e Deus, quando promete, ele cumpre, tá? Então, o que acontece? A gente fica ansioso e vai percebendo. Então, é assim, tinha uma amiga que dizia, você sabe quando o neném vai nascer, porque o umbigo pula para fora, o meu não pulou, né? Não, porque o pé incha, o meu encheu um pouquinho só, acho que na semana. Fica com o nariz de batata. Eu acho que ele já é de batata, porque eu não fiquei, ou sei lá se fiquei, não sei, não tenho foto, né? Então, é assim, são umas coisas, mas assim, você percebe, você já vai ficando pesado, você percebe. E quando começam as dores, aí você sabe o que vai ser. E quando começam as dores, eu vou falar, tudo que você quer é que nasça logo. Então, você está no momento de expectativa. Então, como Jesus fala, esse é o princípio das dores, o princípio das dores não é para você ter medo, é para você ficar na expectativa. Eba! Então, é as dores de parto, não é que vão te flagelar, botar num espeto, botar na churrasqueira, você inteiro vivo. Não, 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 não. São as dores de parto que anunciam que Jesus vai chegar, tá? Então, nós não sabemos a hora. Mas Jesus não nos deixa enganar, a Bíblia não nos deixa enganar, mandou sinais para a gente saber. E eu relacionei aqui, quer ver quantos? 11. E eu quero falar sobre esses 11. E aí é o seguinte: o que ainda não chegou, você fica quieto. Mas quando aparecer um que você vê que já chegou, senta na janelinha, você entra no bonde e pega o caminho que nós vamos chegar junto lá. Você vai ver que muitas coisas já estão acontecendo. Então, primeiro, nações unificadas, tá? A Bíblia diz que vai ter uma só nação. Então, o que acontece? A formação na União Europeia, vocês sabem que a Europa tentou se juntar a tudo, né? O que aconteceu? Porque o mundo vai chegar num caos e, assim, sempre antes de uma grande solução vem o caos, né? Então, quando você tem uma solução de um grande problema, é porque tem o problema, né? Então, o que acontece? Nações unificadas, nós vimos isso na União Europeia, tem aquela história de unificar as Américas, e agora, vamos unir só Oriente e Ocidente, depois não, vamos unir todo mundo. Então, já começou esse papo, tá? De nações unificadas, nações se unindo com o mesmo propósito para poder o bem comum. Mas aí você fica esperto, você vai anotando, tá? Tá bom. Guerras. Jesus afirma lá em Mateus 24, 7, ele diz o seguinte: nos últimos tempos, antes do fim, nações entrarão em desacordo. E nós já vimos isso na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, isso aqui já começou a se cumprir na Primeira Guerra Mundial, já teve segunda, e o povo tá brigando direto, tá? Ok. Terceiro, falsos mestres e falsos cristos. Muitos se levantarão anunciando que Jesus Cristo, que são Jesus Cristo, e na realidade conseguirão enganar muitas pessoas.
Isso já acontece nos dias de hoje, né? Quem é do Brasil lembra do tal do INRI, sabe? O INRI, Cris, está vivo ainda até hoje, né? Ele é do Sul, sei lá que cidade que ele é. Ele anda com a... Gente, é uma barato, porque em pleno século XXI ele anda com a coroa de espinho na cabeça e ele anda com uma camisola branca, entendeu? É aquele Jesus que foi crucificado, que foi ressuscitado, não sei de onde ele achou aquele modelito, né? Mas ele diz que ele é o Cristo. Nós já vimos que já teve o reverendo Moon, que disse que era o Cristo. Nós tivemos o Jim Jones, e ainda vai aparecer um monte. E tem, assim, deve ter tudo quanto é canto, é que a gente não tem acesso, a gente não sabe, tá? Então, por exemplo, o INRI, por exemplo, eu sei, porque eu sou do Brasil, mas tem gente em vários lugares do mundo que nem sabe quem é ele. Isso não quer dizer que ele não exista. Então, aparecerão vários deles, tá? E quando Jesus voltar, virá em grande glória e esplendor. Ninguém vai poder negar que ele é o Senhor, tá? Então, ou vamos observar o avanço de tecnologia e holografia, que vai ser usado para confundir os santos. Vamos conversar, fazer um parênteses agora sobre holografia. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar em holografia foi um show do Renato Russo. E fizeram, tipo assim, espantaram, porque teoricamente era ao vivo, ele estava lá e ele já tinha morrido, né? Oh, coisa espírita, né, gente? Era o princípio da holografia, que hoje nós já sabemos o que é. Então, o que acontece? Aqui diz que os santos iam ser confundidos. Então, você imagina, se já não existe tecnologia para fazer uma imagem. Eu já vi até pastores usando a holografia para estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Então, é um negócio muito jóia. Muito jóia, porém, vamos ficando espertos, vamos anotando, tá? Então, pode ser que eles apareçam sinais no céu, de Jesus descendo, não sei o quê, e de repente não é. Antes, há uns 6 anos atrás, eu estava no Brasil ainda, e eu conversando com uma menina, ela viu uma reportagem que um pessoal aqui de cinema tinham mandado, pegaram um povo lá de cinema, né, uns produtores, que tem nome judeu, mandou para Israel para estudar os detalhes da vinda do Messias, tá? Porque o judeu é o que estuda para caramba, isso aí pegou e foi estudar, tá? E aí, o que acontece? Ato contínuo, começaram a desenvolver a tecnologia da holografia. Para quê? Veja bem, qual que é a ideia? Fazer uma imagem de Jesus descendo, todo mundo vai ver e o povo não vai ser arrebatado. Então você vai falar assim: a Bíblia mentiu, porque eu vi Jesus do céu, vai saber o que vai falar? Isso é para enganar. A história da holografia também é muito jóia, porque a Bíblia fala de sinais nos céus. E hoje em dia você pode ver, já faz uns anos, desde que começou essa história da holografia, eu vejo gente botar no Facebook lá, né? E botar aí você vê no Google, anjo apareceu dançando no céu, é cavalo andando, anjo no cavalo, cavalo no anjo, todo mundo é Nova Jerusalém, sinais do céu. Gente, será que isso aí é verdade mesmo? Ou será que não é o povo simulando alguns sinais do céu para confundir, gente? Então, cada dia que passa, a gente vai ficando mais confundido ainda. Por isso que você tem que estar firme na palavra, para não deixar passar a perna, tá bom? Então, vamos lá. Abandono da fé. Aí, e Paulo fala lá na primeira carta ao Timóteo, diz que a palavra de Deus diz que algumas pessoas abandonarão a fé porque seguirão ensinamentos de espíritos malignos e enganadores. Será que não tem isso? Gente disfarçado de bonzinho, e que na verdade as mensagens são anticristo, as mensagens são contrárias à palavra. Você precisa ter cuidado com o seguinte, quando alguém disser para você assim, a Bíblia diz isso e isso, e a pessoa falar, não é bem assim? Você fica esperto. Porque a Bíblia é bem assim. A Bíblia é bem pontual nas coisas, é bem radical. Então, não, mas tem que flexibilizar um pouco. Aí vem aquela história, toda forma de amor vale a pena, né? A gente já falou isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que acontece? Não é bem assim? Não, a Bíblia é absoluta. E as pessoas estão querendo relativizar a Bíblia. Então, é muito fácil chegar e falar isso para alguém que está fora. Mas uma pessoa que foi criada na igreja, de repente, o inimigo é tão astuto que ele usa a própria palavra deturpa para confundir. Então, você tem que ficar esperto. E muitas pessoas vão abandonar a fé, porque assim, nossa, mas então não acredita. Então, realmente, isso aí é balela. Então, já viu, ferrou, né? Então, vamos lá. Desastres naturais e fome. É tsunami, enchente, incêndio, não precisa falar mais nada disso, né? O povo morrendo de fome para lá e para cá, então, ok. Outro, má conduta do ser humano, tá? Nós vimos lá no texto de Mateus 12 e de 2 Timóteo 3, diz que
Últimos dias, o comportamento do ser humano vai piorar. E é possível que hoje em dia você veja a maldade das pessoas, tá? Parece estar cada vez pior. Aí nós vimos ontem um vídeo do molequinho que era guardado dentro de um latão, acorrentado por dias, acorrentado pelo pai, a madrasta e acho que a irmã dele ficava na casa, era uma mulher de 22 anos, ficava guardada na casa, cuidando de um cachorro no colo e um molequinho lá. E você acha absurdo isso? Você vê história de um casal de lésbicas que te pegaram o menino, o filho da menina, eu acho, de uma delas, esquartejou, entendeu? Então você vê assim, a maldade das pessoas vai se proliferando. Você vê meninas estupradas e queimadas vivas, sabe? E assim, a pessoa, eu não sei até que ponto chega a maldade humana. Isso está chegando num ponto assim tão surreal, pessoas matando idosos, coisa que você não imagina. E aí você para pensar, bom, lá no Gênesis, Deus um dia se arrependeu de ter feito o homem, mandou um dilúvio que matou todo mundo. Aí você pensa assim, nossa, o que será que aconteceu lá? Que até hoje Deus não fez isso, né? Não, às vezes é até igual, porque Deus prometeu que ele não ia mais fazer, né? Mas isso não quer dizer que a coisa não está acontecendo, né? Aí vai começar um esforço, o mundo vai virar num caos. Olha a pessoa, gente, a vida do ser humano não vale 10 reais, 10 dólares, não vale. O pessoal está matando por causa de porcaria, tá? A vida humana não vale nada. Então, o que acontece? A corrupção está muito avançada. Então, o mundo está chegando num caos mesmo. Então, o que vai acontecer? Fique esperto. Quando começar as pessoas, os governos, os líderes começar a se preocupar, tá? Para instaurar a paz e a segurança. Ah, mas isso não é bom? É bom, porque o mundo está virando caos, mas fique esperto quando você começar a ouvir sinais de paz, entendeu? Aparente. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:3 afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança. Vai ter uma hora que parece que vai estar tudo bem, os países vão estar se juntando em perfeita harmonia, né? E aí você vai ver o que acontece. O que acontece? Está muito próximo, tá? Rumores falsos de paz e segurança, nós vamos falar isso lá para frente, depois da história do anticristo, tá bom? Morte aos cristãos. Morte aos cristãos, no fim dos tempos, muitas pessoas vão perder sua vida por anunciar a fé, está lá em Mateus 24, 9 e 10, e é outro sinal que já se verifica. E aí você vai dizer, nossa, então vão espedaçar comigo? Gente, vou na boa. No século XX, nunca se matou tanto cristão em toda a humanidade, tá? Em toda a época da história. Por quê? Ah, mas teve uma perseguição no começo da igreja. Teve. Então é assim, foi grande por causa da proporção, eram menos pessoas e mataram muitos cristãos, tá? Então a porcentagem foi igual ou maior. Porém, hoje se mata muito. Mata, nós somos privilegiados, nós somos um país e países ocidentais, onde teoricamente até hoje tem liberdade de culto, mas nós sabemos que existem países que as coisas são escrachadas mesmo. Você vai na China, entra, vai pesquisar sobre a missão Portas Abertas. Meu pai, durante muito tempo, ele era um colaborador da missão Portas Abertas, recebia o jornalzinho lá, né, do irmão André, e recebia o jornalzinho contando como que a igreja é perseguida. Então, isso eu era criança. Isso era criança. Eu estou contando para vocês uma história de 30, 40 anos atrás, 40 anos atrás, que já era perseguição. E eu lembro que meu pai comprava a Bíblia. Tem uma história muito louca que ele gostava de brócolis. Um dia eu descobri que ele não comia brócolis porque era caro, porque com um pé de brócolis ele mandava 4 Bíblias para a China, né? Então, olha só que coisa, né? Quem é que faria um troço desse, né? Só meu pai mesmo. Então, o que acontece? Países onde você prega o evangelho, você diz que é cristão, eles cortam sua cabeça. Porque o Corão diz que todo aquele que é contra a fé deles tem que ser decapitado. Então, os cristãos são, você vê nos países africanos que são muçulmanos, eles matam. Na China comunista, eles matam. Na Coreia, eles matam. Você não pode dizer que você é cristão. Então, a perseguição, sim, nós vemos nos países africanos que eles matam vilas inteiras, eles queimam as casas, põem os cristãos para ser escravos. E na China tem até um esquema agora de doação de órgão, campo de concentração de pessoas vivas e saudáveis, eles põem cristãos lá para comercializar órgãos. Tá? Então, veja bem até que ponto que chegou isso. Então, a perseguição dos cristãos já começou. Então, nós já estamos nessa. Então, fique esperto.
Outro ponto, escarnecer da vinda de Jesus. É aquele pessoal que vem e fala assim: não, não é bem assim, não vai demorar. Ah, você não acredita que você acredita que Jesus vai vir no céu e vai levar a galera dele e depois vai pegar e jogar os que não gostam dele no lago do garfão do capeta. Então, as pessoas escarnecem do que você acredita, colocam, tentam ridicularizar a sua fé e os ensinos bíblicos. Então, isso é profecia. Tá? Então, se isso está acontecendo, fique esperto, porque já é um negócio que está chegando. Outra coisa, pregação do evangelho. A Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado a toda criatura, tá? Ah, mas então ainda tem muita gente para evangelizar. Mano do céu, como diz bom paulista, mano do céu, pensa comigo. Com o avanço da internet e da tecnologia, a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo empregado, porque Deus é amor, Deus não vai permitir que ninguém morra na ignorância, porque ele não tem os membros da diretoria, Deus não tem os queridinhos dele, ele prometeu a salvação através de Cristo e é a todos, ele vai dar oportunidade para todos, então o evangelho está sendo pregado e você pode ver com o avanço da tecnologia, gente, se a gente fica sabendo hoje em dia o que está acontecendo lá na Rússia, quase em tempo real, você acha que o exército de cristãos não estão divulgando a palavra de Deus? Glória a Deus, gente. Então, eu fiz há uns 25 anos atrás, eu fiz uma matéria na faculdade que era Seitas e Heresias, e quem dava essa matéria era um judeu convertido, um pastor judeu convertido. E ele dizia, ele louvava a Deus, ele falava assim, mais de 80% dos judeus já é cristão. Glória a Deus. Eu nunca vi, sabe? Deus não vai perder a parada pro diabo. Eu nunca vi o mal vencer, nunca vi. Pode até ter uma aparênciazinha assim no começo, mas o bem sempre vence, porque Deus é poderoso, Deus é absoluto, Deus é Deus, entendeu? Então, a palavra dele vai ser pregada a tempo e fora de tempo. Então, já está, né? Já está, então fique esperto. Outra coisa, Israel unificada e reconhecida com o Estado. Ah, essa aí já tá velha, tá? Porque foi em 48, 1948, Israel foi reconhecido como Estado soberano. E isso também tem ramificações, tá? Se você olhar lá, então Deus prometeu para Abraão e a sua posteridade possuiria Canaã. Isso foi lá em Gênesis que ele prometeu. E também prometeu em Ezequiel. Ezequiel também lá está escrito, né? Ter Israel como uma nação própria na terra é importante à luz da profecia, no fim dos tempos, por causa da proeminência de Israel na escatologia. Daniel fala muito, a visão de Daniel 9 ali, 9, 10, né? Vai falar sobre o povo de Israel, da unificação. E aí nós vemos aqui o 11º item, né? Detalhe, indício, a pista, sei lá, a fé se esfriará. Gente, olha isso. Olha isso. Em Lucas 18, Jesus diz o seguinte: digo-vos, pois, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vocês não veem que a fé está se esfriando? As pessoas acreditam em tudo, menos em que Deus vai prover. Acredita, é mais fácil uma pessoa acreditar no que diz o Google do que diz nas pesquisas do Bill Gates, sei lá, do que o cientista maravilhoso falou, numa vacina maravilhosa que foi criada e desenvolvida em 3 meses, as pessoas acreditam mais nisso do que na palavra de Deus. Então, a fé está se esfriando, tá? Então, e a fé é o quê? Lá em Hebreus diz a definição de fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. E hoje em dia as pessoas estão muito céticas, elas acreditam somente naquilo que eles estão vendo. Isso não é fé, isso é constatação, tá? Então, quando aqui a gente fala a fé vai se esfriar, não é a constatação, não. Constatação é que você está acreditando numa coisa que você está vendo. Fé é naquilo que você não vê. Então, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, eu vou ter que ler esse texto porque a gente vai ver que está tão atual. Então, diz o seguinte: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Será? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder.
afaste-se desses também. Olha o conselho que Paulo dá para Timóteo, se afaste dessas pessoas. Aí você vai falar assim, nossa, não sobrou ninguém, né? Sobrou. Fique esperto, você deve estar no meio errado, você está na tribo errada, você está no time errado, porque tem essa turma que não se corrompe, essa turma que está firme, que está buscando a palavra. Dá umas pisadas na bola, a gente até dá, mas o que acontece? Nós temos Jesus, que pela sua graça nos perdoa e nos traz de volta. Levanta, sabe criança que cai da bicicleta? Levanta, dá um beijinho no joelho, vai, continua aí que tá tudo certo. Então, nós temos isso, tá? E aí nós vemos que o judeu, gente, agora é legal. Voltando ao assunto lá do Messias, o judeu afirma, tá, que o anticristo já nasceu e que está aqui na Terra. E por que é importante você saber o que o judeu fala? O judeu é o cara que mais estuda, porque ele está esperando o Messias, tá? Então ele está estudando e constatando, e bababá, sinais do céu, porque coisa climática, e bababá. Porém, olha que louco. E eu vou acabar aqui, porque nós vamos deixar o resto disso aqui para o outro vídeo, que é sobre o anticristo. Mas vamos lá. O judeu afirma que o Messias já está na Terra, esperando apenas o tempo de entrar em ação. Uma das profecias é que o Messias vai reconstruir o templo, vai fazer o terceiro templo de Israel, tá? Só que você vê lá no Velho Testamento, quando Deus deu orientação para os utensílios do templo, e foi tudo quebrado, queimado, não tem mais nada, e eles estão esperando. E o que eles fizeram? Eles estavam fazendo os utensílios do templo de acordo com a orientação dada por Moisés ali. E de novo, falar do meu pai. Eu era criança ainda, um dia ele me chamou. Gente, naquela época não tinha internet, eu não sei onde ele encontrava essas coisas. Mas ele andou fuçando, resolveu pregar evangelho para judeu, e ele é alemão, né? Então ele deixou barba, usava kippá para pregar evangelho para judeu. Então ele entrou muito nesse meio, acho que foi daí. Eu não tenho certeza, mas creio que tenha sido daí. E ele descobriu que os judeus estavam felizes, isso eu era criança, tá? Estou falando de 40 anos atrás, que os utensílios do templo já estavam quase prontos. Então, a hora que vier a ordem para construir o terceiro templo, os utensílios já estão prontos, tá? São laboratórios e oficinas subterrâneas escondidas que ninguém sabia onde era para não haver sabotagem, né? Porque lá eles vivem numa região de conflito e eles estavam produzindo já os utensílios do templo. Então, o judeu sabe que o Messias está vindo, o Messias deles está vindo, porque eles creem que vai reconstruir o terceiro templo e já são preparados para isso, tá bom? Então, se eles estão preparados nessa promessa que eles acreditam, e nós cristãos? Nós não estamos preparando? Não, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Depois vai pegar todo mundo de surpresa. Vamos lá. Eles estão fazendo a coroa para o Messias, porque diz que o Messias vai vir e vai ser coroado. Eles estão, essa notícia nova. Eu vi num jornal judeu. Para fazer esse estudo para vocês, gente, eu entrei no site de judeu para saber a atualização deles. A coroa que eles estão fazendo para o Messias já está quase pronta. E vocês sabem que o judeu é detentor dos diamantes, da maior riqueza natural está na mão dos judeus. Eles são os detentores, maiores comerciantes de diamante do mundo, tá? Então, imagina a coroa que eles estão fazendo, que é para o Messias. Imagina isso, né? Então, eles acreditam que a vinda do Messias será como o Êxodo. Então, eles pregam que é o seguinte: do mesmo jeito que Moisés mandou o povo ficar confinado dentro da casa à noite, cada um com a sua família, matar um cordeiro, fazer um churrascão lá, comer e queimar tudo que sobrar, e naquele dia passou o anjo da morte, no dia seguinte o faraó mandou sair. Eles afirmam, isso aí eu vi num jornal do final do ano passado, tá? E o judeu estava todo feliz falando assim: nós cremos que a vinda do Messias vai ser um êxodo, onde vai pegar as pessoas confinadas dentro da sua casa, das suas casas, com as suas famílias. Isso já está acontecendo devido ao coronavírus. Todo mundo fica dentro de casa, não sei o que. Então, eles estavam vibrando, dizendo que já está acontecendo das pessoas confinadas. Então, gente, se judeu já marcou o tempo e ele está achando, né? Quem nós somos, por que os cristãos estão boboiando, né? Sem, assim, nós estamos disfarçados, relapsos e descrentes e com a fé deixando para amanhã. E nós vamos ser pegos de surpresa. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala, vigiai e orai, para você não ser pego como as virgens que não tinham azeite, tá? Aí nós vamos lá. O principal rabino de Israel, tem uma turminha lá, né?
acho que são 36 e vai diminuindo. Então, tem os 3 que são os bambambam. Um deles disse, olha só, que o anticristo já afirmou, tá? Que já afirmou que dia. Ele falou em 18 de fevereiro de 2020. Eu já estou conversando com o próprio Messias. Ele acha que ele já sabe quem é o Messias, tá? Então, e ele afirma que a era do Messias começou em 2017. No vídeo que vem, no próximo vídeo eu vou falar sobre o anticristo e sobre essas previsões dos rabinos sobre quem é o Messias, tá? Eles têm uma ideia deles e assim, é muito louco, porque não perca o outro vídeo, porque assim, eu consegui separar cada ramificação, o que cada setor da sociedade reconhece como sendo o anticristo ou o Messias, tá? Que vai vir, porque até hoje ainda não foi declarado, não está declarado, mas até a própria Bíblia nos dá diretrizes para você saber quem vai ser, pelas coisas que vai acontecer, você vai identificar, tá? Deus nunca deixa o povo na ignorância, esquece. Então, isso é propaganda do próximo vídeo, né? Mas voltando ao vídeo de hoje, alegria ou medo? Pense que a vinda de Cristo vai ser como a dor do parto. A dor do parto não é aquela coisa desesperada. A dor do parto é você sentir as contrações, sentir que as coisas estão vindo, mas com expectativa e alegria, querendo antecipar o fato. Eu lembro que eu falava para minha médica, enquanto a médica não decidiu se ia ser normal ou cesárea, eu falava assim, tira logo, sabe? Anda logo, que agora eu já não aguento mais. Então, você fica contando, assim, os dias. Então, é muito legal, porque isso é uma coisa tão, assim, tão óbvia, fácil de entender para o ser humano, e Jesus usa esse exemplo, tá? Paulo usa esse exemplo, porque é fácil de você entender. Então, as dores, né? O princípio das dores é o quê? O princípio da dor de parto, que aí você já sabe, tá para chegar a qualquer hora. Então, se alegra, porque o encontro está chegando, o casamento está chegando, o noivo vai vir buscar a sua igreja, e se você quiser continuar acompanhando esses estudos, gente, curta aquela história que todo mundo fala, né? Escreve no canal, não sei o que, esse não é um canal profissional, não faço questão disso, mas eu quero que a palavra de Deus seja publicada e que as pessoas tenham paz no seu coração, porque não é desgraceira, não é a faca que vem para cortar a gente em pedaço, não é nada disso, é Jesus prometendo que ele vai restaurar e ele vai cuidar de nós. Então, todas essas coisas que nós estamos vendo é só mostrando que está chegando, tá bom? Então, eu agradeço muito de você ter escutado esse vídeo, nem sei quanto tempo deu, mas eu espero que você seja abençoado e que tenha acalmado o seu coração. Você comece a ver essas coisas e sabendo, é a dor do parto, tudo vai acontecer, porque eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Então, a coisa está chegando, mantenha o seu coração firme, mantenha-se atualizado, não formule as suas conjecturas, as suas crenças apenas no que você escuta da Kátia ou do Pedro, do João. Não, vai procurar na Bíblia, pede orientação para o Senhor e vai estudar na Bíblia e use essas pessoas como ajuda, como pessoas que já estudaram e te dão os textos, mas assim, tire as suas conclusões vindas do Senhor. Ore e peça para Ele te dar discernimento e Ele nunca negou sabedoria para ninguém. Então, acalma o seu coração e vamos ficar na expectação. Expectativa! Ai, que horror! Esse negócio de morar fora muito tempo dá nisso. Vamos ficar na expectativa, porque muito breve o noivo vem encontrar com a sua igreja, com a noiva que somos nós, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!